Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, 2 temas ligados de forma indireta, ambos com consequências globais, incluindo um possível impacto em Portugal. Primeiro, o crescimento da economia chinesa, que em 2023 foi de 5,2% acima das metas de Pequim, uma evolução ensombrada por dúvidas sobre o endividamento dos governos locais, em parte ligado ao setor imobiliário e ainda sobre a qualidade das estatísticas. Depois, o impacto nas empresas portuguesas da crise no Mar Vermelho. Comigo estão o Vítor Rodrigues Oliveira e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Nesta semana em Davos, o primeiro-ministro chinês Li Qiang antecipou-se à autoridade estatística de Pequim e divulgou o crescimento da segunda maior economia do mundo em 2023. Last year, in 2023, the Chinese economy rebounded and moved upward, with an estimated growth of around 5.2%. Escutámos o primeiro-ministro chinês em Davos, com dobragem oficial do evento, a avançar que o crescimento em 2023 foi de 5,2%, acima da meta do governo, que era de 5 pontos percentuais, e muito acima dos 3% de 2022. Mas a verdade é que também existem desafios. Comigo está o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia. Paulo, afinal, o que é que se passa com a China? Ora, o que se passa com a China, bom, da verdade não se sabe exatamente o que é que se passa, porque as estatísticas chinesas são revestidas de alguma opacidade e até agora ninguém sabe muito bem como é que é a metodologia de cálculo do produto interno bruto chinês. Portanto, começa por aí toda a dúvida que está a envolver o crescimento da economia no ano passado. Tomando como bons os números que foram avançados pelo primeiro-ministro chinês em Davos, a economia chinesa cresceu 5,2%. Para os parâmetros ocidentais é um crescimento extraordinário de facto, mas para os padrões chineses que tínhamos, estamos a falar de crescimentos médios à volta dos 8, 9, 10% ao longo de décadas. Estamos a falar desde 1980, da década de 80 até para cá. Com a tal exceção apenas de 2022. Com a exceção de 2022, mas foi uma exceção em todo o mundo. A China cresceu, a economia chinesa cresceu desde os anos 80 até atualmente 60 vezes, portanto estamos a falar de crescimentos muito robustos para aquilo que são de facto os parâmetros normais. Ao crescer apenas, e este apenas é entre aspas, 5,2% é pouco para os padrões chineses, mas não é só o crescimento da economia. Sabemos, mais uma vez com todas as dúvidas que rodeiam este tipo de dados divulgados pelas autoridades estatísticas chinesas, sabemos que o desemprego jovem está a subir. Temos cerca de 100 milhões de jovens entre os 16 e os 24 anos que estão no desemprego. Isto é um valor muito alto para a economia chinesa. O mercado imobiliário está em forte depressão. Os salários também estão mais baixos do que há um ano. Não é uma recessão, mas parece que é uma recessão. E quem está na China parece que está a viver uma recessão de facto. A verdade é que, em termos nominais, o crescimento que a China teve nas últimas décadas foi extraordinário. E agora para este ano, para 2024, já se fala que o comitê político do Partido Comunista Chinês andará com uma previsão à volta de 5%. 5% mais uma vez é pouco para a economia chinesa e será baixa, e será uma das mais baixas uma das mais baixas previsões, se confirmarem os tais 5%, será uma das mais baixas das últimas décadas. E o que é que isto no fundo pode significar, este conjunto de números do crescimento e desafios que tu já referiste da economia chinesa, o que é que isto pode significar para o mundo como um todo, já que estamos a falar da segunda maior economia do planeta? Estamos a falar da segunda maior economia do planeta, mas também de uma das economias que mais puxa pela atividade mundial. A China é conhecida como sendo a fábrica do mundo, no sentido em que muitas dos produtos consumidos no Ocidente vêm da China porque a mão de obra é muito mais barata, os custos também são muito mais baratos e controlados pelo Estado e, portanto, isso permite ter uma capacidade de exportação e de concorrência com os parceiros ocidentais muito acima daquilo que qualquer país na Europa ou na América conseguiria ter. O que acontece é que qualquer abrandamento da economia, e a economia chinesa tem contribuído em média
cerca de 1/3 para o crescimento mundial. Qualquer abrandamento da economia chinesa impacta na economia ocidental. Obviamente que o Ocidente tem tentado, através de uma nova política industrial, afastar-se dessa dependência que tem da economia chinesa, mas isso demora muito tempo. Além disso, o mercado imobiliário na China está muito volátil. E além disso, sabemos que, e mais uma vez todas as reservas nos dados, sabemos que 70% ou mais de 70% das famílias que vivem em centros urbanos têm uma casa, têm um apartamento. E os apartamentos têm desvalorizado muito, e ao desvalorizar as pessoas ficam mais pobres. Ao ficar mais pobres, arrasta toda a economia atrás. E que compraram à custa de dívida, e esse é um dos grandes problemas. E esse é um dos grandes problemas. A dívida, aliás, há quem já fale que a China poderá eventualmente estar a caminhar para uma japanização do que aconteceu no Japão nos últimos anos, que era uma inflação muito baixa, e nós temos os últimos 3 meses de 2024 com uma inflação negativa na China. Portanto, uma inflação muito baixa ou negativa, um crescimento medíocre ou muito modesto e taxas de desemprego que caminham para uma subida. E ao termos uma economia que é a segunda maior economia num estado de estagflação ou próximo disso, temos um problema para o resto do mundo, até porque num primeiro momento até pode ser benéfico para os consumidores ocidentais, porque os preços dos bens baixam, mas num segundo momento, e tendo em conta que o investimento se retrai e tudo o que são compras também ao exterior, e portanto as importações chinesas também acabariam por diminuir bastante, sobretudo matérias-primas, isso impactaria em países. Nós temos o caso da Volkswagen e da Apple, que têm no mercado chinês, e até no mercado de luxo, a Louis Vuitton e a Burberry, têm no mercado chinês uma fonte de receita muito importante. Qualquer abrandamento desta economia poderia, nessas empresas e nesses setores, poderia causar problemas graves. E isso de facto pode ser não só o princípio de um problema que pode agravar-se, mas que pode ficar durante muitos anos, e esse seria o problema maior. Por outro lado, existem dúvidas que na verdade não são novas, portanto permanecem dúvidas sobre a própria fiabilidade das estatísticas de Pequim. O que é que está em causa nestas dúvidas que são colocadas? Em causa está logo à cabeça o produto interno bruto e os tais 5,2% anunciados pelo primeiro-ministro chinês. Há economistas e há em concreto uma consultora que fez algumas contas, tentou utilizar variáveis alternativas, digamos assim, ao que seria a metodologia normal ocidental de cálculo do PIB, e há economistas que dizem que a economia chinesa no ano passado não terá crescido muito além de 1,5%, e já é um bom crescimento, dizem estes economistas. Por exemplo, há uma consultora que faz várias análises económicas, que é a Rhodium Group, que também aponta nesse sentido, uns modestos 1,4%, 1,5% de crescimento do PIB. Há outros economistas que, por exemplo, utilizam ou tentam utilizar as luzes à noite, a iluminação noturna, para tentar calcular se o PIB está a subir, ou se está em expansão, ou se está em retração. As dúvidas são tantas, não é só chinesa, há, por exemplo, dúvidas em relação à Índia também e aos dados económicos indianos. Mas em relação à China, sendo a segunda maior economia mundial, a atenção é muito maior, porque de facto não se conhecem, há muita falta de transparência, e sobretudo a partir de 2013, 14, quando o atual presidente chinês tomou posse, Xi Jinping, que os dados divulgados pelas autoridades estatísticas chinesas têm sido bastante menos do que aquilo que era habitual. Paulo Ribeiro Pinto e a economia chinesa, e agora a crise no Mar Vermelho. É uma ramificação económica da guerra entre Israel e o Hamas. Os ataques dos rebeldes Houthi no Mar Vermelho levaram ao desvio de rotas de navios cargueiros, aquele percurso que, através do Canal do Suez, permite ligar a Ásia à Europa sem ter de contornar o continente africano, representa 40% do tráfego comercial entre os dois continentes. O desvio de rotas para evitar os ataques já levou a um aumento do preço dos fretes que pode ter consequências globais, incluindo em Portugal. Comigo está Vítor Rodrigues Oliveira, editor de Empresas. Vítor, que consequência é que estes ataques estão a ter e podem vir a ter na economia portuguesa?
Viva, já tem consequências, nomeadamente nos têxteis em Portugal, embora esteja longe de ser abrangente no setor. Estão em causa algumas dezenas de empresas que estão a pagar mais pelos fretes, os preços já duplicaram ou triplicaram em algumas situações, mas são neste momento algumas das maiores empresas do setor e com aumentos que são, digamos, relevantes. Já as empresas de menor dimensão não sofrem tanto esses efeitos diretos porque, por regra, não compram tecidos ou fios ao exterior. Portanto, não afeta as 6.000 empresas do têxtil e do vestuário de forma abrangente, mas naquelas que estão a ser afetadas, aí o impacto é grande. Noutros setores, a distribuição, por exemplo, o Negócios falou com a APED, que demonstra alguma preocupação, não sente uma subida de custos, mas diz que há atrasos, nomeadamente no retalho especializado, na eletrónica, na informática, também no têxtil, mobiliário. Já no retalho alimentar, o efeito sente-se em particular no peixe congelado. Portanto, os atrasos são na ordem de 2 semanas, mas a APED, embora admitindo que a situação é difícil e avisando que se isto for prolongado no tempo pode haver problemas mais sérios, tendo tudo isso em conta, para já garante que não há razão para pânico. No caso do setor automóvel, é a fileira dos componentes que mostra maior preocupação ou alguma preocupação. A Associação dos Fabricantes para a Indústria Automóvel, a AFIA, o Negócios falou com esta associação, que continua a acreditar que será um ano de crescimento, mas abrandando. Certo, para já é que não há paragens, mas a AFIA diz que há empresas já a refazer os planos de atividade e deixa o aviso de que se a situação no Mar Vermelho se prolongar e eventualmente levar à paragem ou redução da produção de fabricantes automóveis na Europa, haverá algumas empresas a recorrer ao layoff. A AFIA está preocupada com a redução das margens, porque naturalmente o transporte das peças para a produção dos componentes fica mais caro e porque pode haver uma contração do consumo se os preços aumentarem junto dos consumidores. Depois ainda no setor da energia, a EDP já reconheceu que a crise naquela região está a tornar-se um problema. O CEO Miguel Silva reconheceu em Davos, no Fórum Económico Mundial. Estão em causa as rotas de transporte dos painéis solares para os projetos de renováveis que passam por aquela região e, portanto, significa para a EDP mais tempo e mais custos. Há também aqui a questão de saber se este aumento de custos que algumas empresas já estão a sentir e que outras poderão vir a sentir, se as empresas têm margem, no fundo, para incorporar esse aumento de custos ou se vão ter que repercuti-lo, no fundo. Há pelo menos preocupação no patronato. A CIP teme que haja um impacto potencialmente na inflação e está preocupada porque pode dificultar ainda mais a recuperação económica da União Europeia e de Portugal. E isto numa altura em que as margens têm vindo a ficar mais reduzidas, o que seria um problema adicional para as empresas. Também a AEP manifesta preocupação, apela a que as políticas públicas estejam atentas e, de resto, esta quinta-feira a Ministra da Presidência disse no Conselho de Ministros que o Governo pode vir a criar medidas face a esta crise no Mar Vermelho, se entender que é necessário. Isto, apesar de estar em gestão, o Governo, diz Mariana Vieira da Silva, mantém esses poderes intactos para medidas que possam vir a ser urgentes neste caso. E as empresas de fretes, propriamente ditas, o que é que elas dizem sobre tudo isto? Os fretes estão bem mais caros, não é? Entre o início de dezembro e o final da semana passada, o frete do transporte marítimo de um contentor que venha da Ásia com destino ao Mediterrâneo mais do que triplicou, estava na ordem dos $1.600, passa para cerca de 5.500, um aumento considerável. Muitas companhias deixaram de usar o canal de Suez, houve uma quebra só nos primeiros 11 dias de 2024, aliás, na ordem dos 30%, isto para termos aqui, para insistirmos na magnitude do que isto representa. É bom lembrar que é um canal por onde passa 40% do tráfego comercial entre a Ásia
Ásia e Europa, e portanto os principais armadores mundiais optaram já pela rota mais longa do Cabo da Boa Esperança, contornando a África, em alternativa à do Canal de Suez. Significa que aumentam os prazos de entrega das mercadorias em Portugal, um aumento de 10 a 12 dias, e significa potencialmente subidas nos preços aos consumidores. E portanto o setor do transporte marítimo está preocupado com tudo isto, mas assegura que a situação hoje está longe de 2021, em que houve se bem nos recordamos, uma grande disrupção nas cadeias logísticas, com uma escalada no preço dos fretes muito maior do que estes $5.400, e em que os grandes portos mundiais ficaram congestionados. Finalmente, há um impacto pelo menos potencial que se pode admitir no preço do petróleo. O que é que está a acontecer nesse domínio? Para já, a nível global, os preços do petróleo ainda não refletem esta crise. Estamos a falar de um valor do Brent, do Mar do Norte, na casa dos $77, que tem sido praticamente o preço deste ano. No outro indicador, o West Texas Intermediate, que serve de referência para os Estados Unidos, tem estado também abaixo dos $72, também aqui em linha com o valor registado desde o início deste problema no Mar Vermelho. Ora, o Negócios falou com António Comprido, que lidera a Petro, a representante das petrolíferas no país, e o que ele nos diz é que realmente a maioria dos analistas não antecipa um grande impacto este ano, tendo em conta que até agora não há grandes perturbações na entrega do petróleo. Mas também avisa que pode mudar a qualquer momento, e como temos vindo a verificar nos últimos anos, não vão faltando surpresas. Em relação a Portugal, pode haver um efeito indireto, porque apesar de o petróleo chegar de outros destinos, estamos a falar do Brasil, de países africanos, a verdade é que é um mercado globalizado. Agora, acaba sempre por haver um efeito, porque quando se desviam rotas marítimas há custos adicionais, e o Citigroup fez as contas. Enviar uma embarcação da Ásia para a Europa, desviando-a do Suez para o Cabo da Boa Esperança, ou seja, dar a volta à África pelo caminho descoberto pelos portugueses, pode aumentar o tempo de viagem até 2 semanas. Seja como for, a Petro garante que não há aqui riscos de ruptura de abastecimento. Obrigado, Vítor. Obrigado também ao Paulo. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias, mas marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.